Ei. Pá. Pera aí. Problemas técnicos. Prontinho, agora vai. Vamos então prosseguir em nossa aula. Nós temos aprendido, muito sobre a questão da glória do culto e questões relacionadas a isso. E agora, irmãos, vamos refletir justamente sobre essa última parte, da nossa segunda lição, que é justamente voltarmos ao entendimento sobre a preparação diária para o culto solene no dia do Senhor. Nós estamos aprendendo sobre como devemos preparar nossas vidas para o culto, mas agora vamos pensar sobre como preparar nossa vida de maneira assim, diária, cotidiana realmente, mantermos uma preparação para estarmos realmente aproveitando o dia do Senhor. Eu quero começar então lendo um texto da Palavra de Deus, que é o texto de Josué, capítulo 24. Josué 24. E eu vou ler do versículo 14 ao 17. Livro de Josué. Logo após Deuteronômio, antes de Juízes, Josué. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto, onde nós temos justamente a confissão de Josué de que ele e sua casa serviriam ao Senhor. É um contexto muito importante para nós, porque ali o povo estava mais uma vez tendo que decidir sobre qual seria a sua postura diante da vida, diante do mundo. Se eles serviriam a Deus, o Senhor que os salvou, ou então se eles iriam simplesmente se dobrar à idolatria mais uma vez. Josué, obviamente, estava falando essas palavras porque havia alguma tensão no povo. Mas o que ele responde é confessando: vocês podem até escolher outros deuses. Podem até voltar àquela idolatria que os nossos pais provaram. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem muito a ver com aquilo que iremos aprender sobre a nossa preparação diária para o culto no dia do Senhor. Conforme já mencionado, o breve tempo de preparo antes da chamada à adoração dificilmente será benéfico para quem não esteve se preparando para o culto ao longo da semana. Nós já refletimos isso na introdução dessas aulas, justamente para compreender o seguinte, que o culto ao Senhor, o que nós fazemos no dia do Senhor, não pode ser uma coisa meio que acidental, tipo, eu não pensei, eu não me preparei, meu coração não está apto para aquilo, e do nada eu vou para o culto. Então eu não tenho preparo, na verdade. Eu não preenchi o meu coração e a minha vida com a palavra de Deus, não tive uma vida devocional ativa durante a semana, e durante a semana, todos os dias da semana, eu passei fazendo muitas coisas que eram apenas do meu agrado, mas não me preocupei em buscar a Deus nesses dias. O resultado final e triste é que quando chegar no dia do Senhor, eu simplesmente não saberei como aproveitá-lo. Entende? Será apenas uma coisa que eu faço e não a expressão da minha fé. E isso é uma diferença muito importante, irmãos. Nós temos que decidir se o culto no dia do Senhor será algo que nós fazemos ou será a expressão de nossa fé. Porque se for apenas alguma coisa que nós fazemos, uma prática religiosa, então digamos que a nossa religião pessoal não é muito diferente das religiões pagãs, das religiões que o mundo inventa. O grande diferencial na vida do povo de Deus é que aquilo que nós fazemos, o que acontece no culto solene, é justamente a expressão de nossa fé.
O autor aqui do livro, ele fala sobre a preparação. Ele fala bem assim, nos dias em que eu jogava futebol na universidade, no começo dos anos 1990, o nosso treinador sempre dava um jeito de garantir que o período de treinamentos antes da temporada oficial fosse intenso e rigoroso. Por que está citando aqui esse exemplo? Porque ele está querendo aplicar o entendimento de que, tal como nós nos preparamos para algum tipo de atividade, por exemplo, o jogador de futebol, não é, para ser bom e conseguir cumprir o seu papel num jogo, ele não pode do nada, não é, ser um cara largado, que não treina, que não tem uma dieta específica, que não tem uma vida ativa nesse sentido, compromissada, do nada ele joga. Um técnico não colocaria um jogador assim para jogar, não faz sentido. Imagina, o cara passa a semana inteira, o mês inteiro, só dormindo, acordando tarde, não se exercitando, não guardando nenhum tipo de dieta e vai jogar. Isso não faz sentido. Para que ele tenha um desempenho alto no jogo e possa realmente fazer aquilo que ele precisa fazer, ele tem que treinar, ele tem que ser disciplinado. O autor aqui, ele usa justamente esse exemplo de quando ele estava ainda bastante jovem na faculdade, jogando ainda no time da faculdade, para aplicar que, quando pensamos no culto solene, também estamos fazendo a mesma coisa, ou seja, a nossa vida particular devocional, a nossa vida em família, justamente como esse modelo de preparação para o grande jogo, ou seja, o culto solene. Entende? Como um atleta deve ser disciplinado nos seus treinamentos, assim também o cristão deve ser disciplinado em sua busca pessoal a Deus, para que então ele consiga aproveitar da melhor maneira possível o culto e fazer tudo aquilo que lhe foi ordenado. E isso é ouvir a palavra de Deus com atenção verdadeira. Ou seja, irmãos, se nós não estamos buscando a Deus e a autoridade de sua palavra durante a semana em nossas vidas, dificilmente vamos conseguir ouvir a pregação do Evangelho como pregação autoritativa, ou seja, como a própria palavra de Deus. Seremos tentados a ouvir a pregação do Evangelho apenas como um discurso humano, como uma bela filosofia. Imagine como seria frustrante na vida de um cristão se ele de repente viesse ao culto e ouvisse a pregação e falasse no final: eu gostei muito de como o pastor prega. O pastor tem um bom vocabulário, ele fala muito bem, eu acho que ele é eloquente, então, eu gostei, ele palestra muito bem. Isso eu acho que seria frustrante tanto para o pastor, se ele realmente crê que a palavra de Deus é autoritativa, e seria frustrante para aquela pessoa também, para aquele cristão que não aproveitaria bem a pregação. Então, no fim, a pessoa sairia sem ter o entendimento de que Deus falou. Ou seja, ele apenas ouviu a palestra de um homem preparado. Ele não ouviu Deus falar com ele pela pregação do Evangelho. Olha a diferença. Isso tem, muito significado em nossa vida, e se não pudermos aproveitar a palavra assim, não estaremos desfrutando da bênção da pregação. E aí, não faz muita diferença você ouvir um pastor pregando, ou então alguém fazendo uma palestra motivacional. Vai dar no mesmo. Para muitas pessoas é a mesma coisa. O que vai mudar é que, como cristãos, nós temos que realmente confiar que Deus fala por meio da pregação do Evangelho. Esse é o diferencial. E nós saímos daqui, do momento do culto, tendo recebido a palavra de Deus. Deus nos falou. Não dá para voltar para casa, se Deus nos falou, como se nada especial tivesse acontecido. Porque aconteceu, o Senhor nos falou. Então eu tenho que carregar essa palavra em meu coração, pedir a Deus que essa palavra, as verdades que eu aprendi sejam aplicadas em minha semana, que eu receba força para lutar pela fé, porque o Senhor falou, Isso realmente é muito importante. Do mesmo jeito, nós não vamos poder aproveitar no culto, Por exemplo, se não houver uma preparação na semana, a questão dos cânticos. Ora, qual é a função dos cânticos? Estudaremos mais tarde nos Salmos e Hinos aqui nos tópicos, mas por que nós cantamos na igreja? Desde o começo, o Senhor, quando ordenou o culto, formalizou o culto, ordenou também que o seu povo cantasse. O Cristo nos ensina isso, a sua palavra está nos ensinando de maneira abundante a que a palavra do Senhor deve habitar em nosso meio também por meio de salmos e hinos. Então temos que cantar. Faz parte do nosso trabalho no culto solene. Então um detalhe importante, irmãos, é entender que o culto solene é um serviço. Nós não estamos saindo de nossos lares para ouvir o homem palestrar. Nós estamos vindo para participar do culto, trabalhando nesse culto. E nós trabalhamos também, não só ouvindo a pregação, mas também cantando ao Senhor. Então os hinos, eles não são uma questão opcional para nós. Não são. Hinos, cânticos na igreja não são opcionais. Tipo, eu não gosto de cantar, o problema é seu. Se você não gosta de cantar, não cante na sua casa. Mas se você é um cristão,
e você ama o Senhor, e você entende para que você foi chamado no culto, você vai saber que a sua obrigação como cristão, naquele momento do culto, é cantar ao Senhor. Você pode não ser muito fã, uma pessoa que não seja tão musical assim, que viva cantando. Tudo bem, ninguém é obrigado a ser assim. Mas quando vamos para o culto, os hinos, né, o cântico lá no culto, não é uma questão opcional, é um serviço que nós recebemos de Deus. Então eu preciso cantar. Como é que eu vou cantar com alegria, com entendimento e expressar, sim, a minha fé por meio do cântico ao Senhor, se eu não me preparo na semana? Já pensou? Eu estou ouvindo... imagine que uma pessoa está na comunidade, mas passam-se meses e anos e a pessoa nunca aprende a cantar os hinos. Como que ela vai cantar? Como é que ela vai adorar a Deus nesse serviço ao Senhor? Como é que ela vai resolver isso então? Em casa. Pessoalmente, ela precisa realmente se esforçar para aprender os hinos. Eu vou ouvir os hinos durante a semana, eu vou tentar acompanhá-los, para que a minha mente se acostume com a melodia dos hinos, dos salmos, com as letras, e a minha mente esteja acostumada com aquilo, porque quando chegar no dia do Senhor, eu quero estar pronto para oferecer a Ele o melhor, porque Ele é digno. Percebe como isso é importante? Então, sem que haja uma preparação nossa, durante a semana, todos os dias, é muito difícil que haja um aproveitamento bom do culto solene. Por isso mesmo, irmãos, para compreendermos como vamos aproveitar melhor o culto solene, vamos nos focar justamente na nossa preparação. E a primeira parte da preparação que vamos tocar é justamente a preparação da família. O culto em família. Eu vou ler aqui. Uma das expressões mais evidentes de um lar centrado em Cristo é a prática regular do culto em família. Infelizmente, o culto familiar é uma omissão atroz dos cristãos de hoje. De fato, fora do ato de dar graças antes das refeições, a maioria das famílias cristãs reservam pouquíssimo tempo, se é que reservam durante a semana, para adorar a Deus em casa. E aí vem uma questão muito importante, meus irmãos, mas muito importante mesmo. Nós, como reformados, não vamos receber uma liturgia, tá, para levarmos para casa, embora essa lição nos traga princípios para aplicarmos em casa. Cada família tem que aprender que deve buscar a Deus em seu lar, e então cada família, de acordo com o seu tempo, com as circunstâncias, com a sua programação semanal, vai organizar isso. Mas o ponto central é compreender que isso precisa ser feito. E o diagnóstico que é apresentado aqui é muito real. A coisa mais incomum para cristãos hoje, evangélicos, infelizmente, a coisa mais incomum é a vida devocional da família. As pessoas estão muito acostumadas a apenas se limitarem ao momento do culto na igreja, no domingo. Mas se esquecem de que eles precisam também aprender a buscar a Deus em seu lar. Deus não ordenou uma adoração apenas no domingo. O domingo é o principal dia, mas durante toda a nossa vida, todos os dias, temos que aprender a adorar a Deus. Então, não faz parte de um caráter cristão o abandono dessa prática. É estranho isso, na verdade. É estranho. O salmo que iremos cantar depois, quando estivermos ensaiando, que é o Salmo 87, fala justamente isso, que Deus, Ele ama, claro, as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Ou seja, Ele se alegra em ver seu povo reunido no seu santo dia para adorar. Mas não significa dizer que Ele despreza o que acontece nas habitações, nas casas. Algo acontece nas casas, no povo de Deus, no meio do povo de Deus. E é justamente a sua devoção, a devoção da família cristã. Entende? Infelizmente, as famílias de hoje, elas não são, digamos assim, não se importam tanto com isso. E eu não estou falando somente de evangélicos, não. Até mesmo reformados, muitas vezes, não têm essa prática. Acham que isso é um tipo de exagero, não é? É uma coisa desnecessária, não precisa de tudo isso. Porque já tem um domingo, eu quero passar a semana toda fazendo aquilo que meu coração se agrada, aquilo que me dá prazer, simplesmente, e não buscando a Deus. Ninguém está dizendo para as pessoas passarem o dia todo cantando salmos e hinos e lendo a Bíblia. Não, nós temos o que fazer também. O Senhor nos deu 6 dias para empreendermos, não é para fazermos coisas que têm a ver com trabalho ou a mesmo com diversão. São coisas boas. A semana nos foi dada para isso. Mas não significa dizer que também precisamos ficar escravizados a essas coisas, não. Nós podemos sim separar um tempo com a nossa família e aí cada família tem que aprender a se organizar para isso, não é? Para dedicarmos de maneira devocional com a família.
Isso é muito importante para nós, irmãos. Mas muito importante mesmo. Conforme espero demonstrar abaixo, a negligência dessa disciplina não é só um obstáculo à nossa preparação para o culto público. É, além disso, não obedecer à palavra de Deus. E aí voltamos ao exemplo que ele usa aqui sobre a questão da preparação de um atleta para o grande dia do jogo. Ou então de um lutador. O cara é um lutador, ele vai subir num ringue sem se preparar? Não faz sentido. A mesma coisa é a questão do culto em família. Se a família não aprende a ter uma vida devocional viva, ativa, onde os pais e os filhos estão envolvidos nessa reflexão da palavra de Deus, em aprender de Deus, em ouvir a palavra autoritativa de Deus, isso vai trazer como consequência um esfriamento e as pessoas não vão poder aproveitar bem o culto solene. Ou seja, não vão treinar durante a semana e não vão jogar bem. Não vão treinar e não vão lutar bem. Não será um bom trabalho, não será um trabalho edificante que traga compreensão. Então, o que é observado aqui por John Payne é o seguinte, que esse obstáculo, a falta dessa disciplina, não é além de tudo isso, a desobediência da palavra de Deus. Significa dizer mais uma vez que, como cristãos, nós não temos o direito de dizer bem assim, ora, pastor, na igreja é uma coisa, mas em casa eu vou fazer o que eu quiser. Tudo bem, isso é verdade. Sua casa, você que manda, certo? Mas a sua vida devocional é algo ordenado por Deus, não é pelo pastor da igreja. Deus nos manda buscá-lo. Não buscar a Deus é um ato de desobediência. Nós temos que parar de olhar para o que Deus nos ensina como sendo algo opcional. Se nós somos servos dele, isso não é uma opção para nós, é uma ordem. É algo imperativo, ele está mandando. Nós temos que fazer isso. Do contrário, o culto que prestamos no domingo não será da melhor qualidade. Temos que nos perguntar, será que Deus não é digno do melhor do seu povo? Pensemos sobre isso. Deus manda que as famílias façam o culto. Observe bem. Para o pai cristão ou o chefe da família, liderar sua família na instrução bíblica e na oração é algo inegociável. O que ele coloca aqui, pensando na estrutura da família da aliança, não é? Pegar um pouquinho do que foi falado no encontro dos casais e trazer para cá, que está ligado com a vida de culto. Família da aliança. Qual é o conceito de família de acordo com a Bíblia? O homem é o cabeça do lar, é o sacerdote de sua família, sua esposa lhe foi dado, assim como Eva foi dada a Adão, como auxiliadora idônea, que lhe ajudará nesse trabalho de cultivar esse jardim que é a sua casa, e então seus filhos têm que estar em submissão, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E quem lidera essa ação em casa é justamente os pais. Observe, deixa eu ver, temos 3 homens hoje aqui, vamos apanhar um pouquinho os homens, não é? Não que seja especificamente nós aqui, né? Os homens no sentido geral. Infelizmente, a coisa que é mais comum na cristandade geral é ouvir que mulheres são mulheres de oração. Talvez a maioria dos membros de igrejas cristãs sejam mulheres. A maior parte dos membros das igrejas cristãs são mulheres. Isso é estranho. Parece uma coisa normal para as pessoas de hoje. Que mulheres sejam muito mais devotas, que busquem mais a Deus, que se preocupem mais com a família, que corram atrás do bem para os seus filhos, e os homens só são aqueles caras que trabalham, colocam comida dentro de casa, o salário no final do mês e mais nada. Só que esse não é o padrão bíblico. A Bíblia nos mostra o homem liderando a vida espiritual da família, não a mulher. Já é uma carga demais, não é? Uma sobrecarga para a mulher, que ela tem que assumir o papel, essa responsabilidade de conduzir espiritualmente sua família. Isso acontece demais. A maioria dos lares cristãos em nosso mundo, em nosso Brasil, é liderado, infelizmente, pelas mulheres. Nós não podemos desprezar o trabalho delas, porque, no fim, os filhos aprendem. Mas é triste ver que o papel dos homens está sendo negligenciado. Então percebam que os lares cristãos hoje, eles são muito parecidos com a relação de Adão e Eva no início da queda. Ou seja, Adão não fez o seu papel de liderança espiritual. Quem liderou foi Eva. Eva que foi até a serpente e conversou com ela. Entende? E resolveu com ela. E determinou como seria. Ela foi quem pegou o fruto, ela decidiu, olha, não, é um fruto bom, vai nos fazer ser como Deus, dá para cá. E então entregou ao seu marido. Percebe que ele está se submetendo a ela. Ele está colocando ela
quase como um bode expiatório para que ela lidere a relação e no fim ela seja culpada. A realidade é essa. Porque foi isso que ele fez, botou a culpa nela. Entende a situação? O ponto central é o seguinte, irmãos, os homens, eles são chamados por Deus na relação familiar a serem líderes desse pacto, a conduzir, não é, esposa e filhos na vida espiritual. Eu não posso, como homem, esperar que a esposa, minha esposa, ela conduza a minha vida espiritualmente e a vida dos meus filhos. Eu tenho que ser este homem que vou conduzir. Por isso é dito aqui que o pai cristão, para o pai cristão ou chefe da família, liderar sua família na instrução bíblica e na oração é algo inegociável. Não dá para entender, não é, essa questão como, mais uma vez, uma questão de opção. Eu quero ou não quero fazer. Não. Se eu sou um homem cristão, isso para mim é inegociável. Eu sou chamado por Deus para liderar minha família. Então isso é importante, meus irmãos, demais. E da mesma maneira que ocorre com todos os mandamentos de Deus, há grande alegria e prazer em obedecer essa determinação. O culto familiar é tanto uma alegria como um dever da família cristã. O que a Bíblia diz então? Vamos para a Bíblia. Temos provas de que o culto familiar remonta, ou seja, a prática devocional na família de culto, da família buscar a Deus junta, nesse sentido, ela remonta até o tempo de Abraão. Vamos observar isso. Em Gênesis 18, verso 19, Deus declara bem assim, observem. Porque eu o escolhi, Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ouçam com atenção. Às vezes que Deus tratou com a humanidade, ele foi até as mulheres para tratar diretamente em relação de aliança? Não. Quando o Senhor ordenava a obediência da família, ele ia até o pai da família, o homem, o líder daquela família. E foi o que o Senhor ordenou aqui. Ele chamou Abraão, ele ordenou Abraão para que Abraão, não Sara, mas Abraão ordenasse a seus filhos e toda a sua casa, a fim de que eles aprendessem a guardar o caminho do Senhor e praticassem a justiça. Ou seja, Abraão era o responsável de reunir sua família. Ele é que tinha que ter essa atitude de liderança, responsável por reunir a sua família e ensinar os caminhos de Deus. Olha como isso é sério. Também em Êxodo ficamos sabendo que Deus exigiu que os pais ensinassem seus filhos quanto ao significado da Páscoa, por exemplo. Em Êxodo 12, versos 23 a 27, o Senhor, quando ordena a instituição da Páscoa, com todo aquele ritual, com aqueles elementos, aquelas refeições, ele ensina aos pais que eles devem ensinar a seus filhos o significado daquilo. Eles são responsáveis por essa tarefa. E mais do que isso, eu acho que é o texto talvez mais clássico e mais importante para compreendermos a responsabilidade dos pais, principalmente dos homens, de manter a vida devocional do seu lar. Ouçam o que o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. É um texto que todo mundo conhece. Essa é a confissão dos judeus, o Shema. Diz bem assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouçam com atenção. Lembremos que essas palavras ditas a Israel, já prontos para entrar em Canaã, já estava perto do tempo da sua entrada, não é? São palavras de aplicação de Moisés, porque eles acabaram de ouvir a repetição da lei, no capítulo 5. Eles ouviram os 10 mandamentos de novo. Entende? Os 10 mandamentos foram dados quando o povo saiu do Egito, lá no Sinai. 40 anos depois, aqui em Deuteronômio, Deus repete os mandamentos. Ordena a Moisés, repita os mandamentos para uma nova geração e prepare-os para entrar na terra, nas novas terras, em Canaã. E então ele fala bem assim: estas palavras, os mandamentos, né, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Então os crentes, os homens, os responsáveis, estarão no teu coração. Tu, que tem essas palavras no coração, tu as inculcarás a teus filhos. Percebem? Deus está ordenando aos homens que eles venham inculcar, ou seja, colocar na cuca dos seus filhos. Insistir em ensinar, ele fala, inculcará a teus filhos, e delas, das palavras, falarás assentado em tua casa. Olha aqui a descrição perfeita. Ele está falando justamente sobre isso, que os pais
devem liderar sua família para a vida devocional, onde os pais lideram a sua família e os seus filhos, nesse sentido, no caminho do Senhor, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Geralmente, os cristãos hoje só cumprem essa parte aqui, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o cristão geralmente lembra, eu espero que pelo menos lembre, né, de orar quando se levanta ou antes de dormir, pessoalmente. Não é fazer, né, é uma oração pessoal. Então, não é uma coisa muito normal que um cristão que sabe que tem que orar a Deus, é claro, ele vá orar em voz alta para todo mundo ouvir. Imagina, o cara na beira da cama, amado Deus. Não tem para que isso aí. É uma oração pessoal minha. Então nós sabemos disso. Mas é só isso que é cumprido. E assentado em sua casa, à mesa. A prática reformada, irmãos, de depois do almoço, depois de alguma refeição, o pai da família abrir a Bíblia, não é? Ou ler um texto bíblico e fazer alguma aplicação com a família, vem daqui. Deus ordenou isso. Isso não é uma invenção cultural nossa, reformada. É apenas a obediência da palavra de Deus. Então, inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, e andando pelo caminho, ou seja, discipulando seus filhos, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão. O que significa? Sinal na tua mão quer dizer que essa palavra deve ser obedecida por você. Sinal na tua mão significa justamente o que você faz, as suas obras. Entende? A palavra de Deus deve ser demonstrada na sua maneira de viver, naquilo que você faz, na sua obediência. E te serão por frontal entre os olhos, ou seja, serão como um sinal na sua fronte. Ou seja, a ideia é realmente que essa palavra que o Senhor ensinou tem que estar na sua mente. Lembre-se que amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então essa palavra tem que estar na sua mente. Serão por frontal entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lembra de Êxodo 12, na instituição da Páscoa, quando o povo saiu do Egito? O que Deus ordenou? Sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e passar o sangue nos umbrais das portas. Esse era o sinal, o sangue do cordeiro. Ele está falando a mesma coisa com relação, 40 anos depois, a mesma coisa com relação à palavra de Deus, à sua lei. Ou seja, tal como vocês fizeram com o sangue do cordeiro passando nos batentes da porta, nos umbrais da porta, vão fazer também com a palavra de Deus. Essa lei, a palavra de Deus, deve estar também nos umbrais das portas de vocês. Entende? Esse deve ser o sinal. Os princípios da lei de Deus devem ser o sinal na vida do seu povo, de que eles pertencem ao Senhor. Olha que coisa importante para nós. Imagine você entrar em um lar onde você perceba que a atmosfera do lar, que as pessoas que estão ali, elas não têm ligação nenhuma com Deus, com sua lei, com o Evangelho. Que você entra num lar que se diga cristão, mas você não percebe, por exemplo, a obediência prática ali, a obediência dos membros da família ao Senhor. Você não consegue notar os princípios da palavra de Deus funcionando na família. Isso é triste, irmãos. O culto familiar não era apenas uma prática, então, da Antiga Aliança. Tudo que vimos aqui foi no Antigo Testamento, mas não era só uma parte da Antiga Aliança, mas é também uma prioridade na Nova Aliança. Em Efésios, Paulo exorta aos pais. Olha aqui o que Paulo fala aos pais. Criai-os, os vossos filhos, na disciplina e admoestação do Senhor. Como é que se cria os filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Pela palavra. É ensinando a Escritura aos filhos. É refletindo com os filhos. Não é? E ordena aos maridos que amem e liderem espiritualmente a própria esposa, da mesma maneira que Cristo ama e sacrifica pela sua noiva, a igreja. Isso em Efésios 5 nós aprendemos. Percebam como essa questão do culto familiar, da vida familiar devocional ativa, é tão importante. Ao longo dos séculos, encontramos evidências subjacentes de que o povo de Deus levou a sério a ordem bíblica para realizar o culto familiar. A tradição reformada nos traz isso. A primeira coisa, eu confesso aos irmãos, a primeira coisa que me impactou profundamente quando eu conheci a fé reformada, os irmãos já sabem, eu era um pentecostal, um evangélico comum, e até então aprendi que a vida nossa é a igreja. Igreja, 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 igreja. Lá, tanto faz como tanto fez. Eu posso passar minha vida inteira
a semana inteira, todas as horas do dia, preocupado com os meus próprios negócios e não me preocupar com a vida espiritual da minha família. Eu não tenho que me preocupar em como eu estou sendo esposo ou como eu estou sendo pai. O que importa é que domingo eu estarei no culto dizendo glória, glória e aleluia. Quando eu conheci a fé reformada, o que mais me impactou, não é? E eu digo, me impactou até mais do que algumas doutrinas que são debatidas hoje. Nós reformados acreditamos na eleição, na predestinação. E isso geralmente é o que impacta as pessoas lá fora. Mas o que impactou mais do que isso ainda foi ser confrontado com a vida familiar. Eu fui confrontado, derrubado, humilhado pela palavra de Deus. E percebi que eu não estava sendo um líder da minha família como eu deveria ser. E não estava liderando minha família espiritualmente. Eu estava dependendo do pastor da igreja. Mas ele tem a sua própria família, eu tenho a minha. Eu tenho a minha família. Eu tenho que ensiná-los. Então, observe o tríplice enfoque do culto. Na vida geral nossa, culto familiar, privado, pessoal, não é? Ou seja, em secreto, e o culto público. É uma tríplice ação de culto. O culto que nós devemos a Deus é, primeiro, vamos lá, familiar, pessoal e público. O público só não basta. O familiar também só não basta. O pessoal também tem que acontecer. Tá? Por meio do envolvimento fiel e consistente nas duas primeiras formas de culto durante a semana, em família e em particular, a preparação para o culto público no dia do Senhor torna-se uma parte regular da nossa vida. Eu acho que nós, especialmente como homens cristãos, confundimos os nossos filhos e a nossa esposa, dizendo-lhes que Deus e a sua palavra são de importância total e absoluta para a nossa vida, mas depois só o adoramos formalmente durante 1 hora, mais ou menos, na semana, e nunca em casa. Então, vamos pensar na confusão que a infidelidade da prática de culto familiar traz para a família. A confusão. Imagine que seus filhos estão crescendo e eles ouçam de você, como um cristão reformado, que a palavra de Deus, ela é única. É a palavra autoritativa. Só na Escritura. Só na Escritura. Amém. Mas, ao mesmo tempo que seus filhos ouvem isso da sua boca, eles vão percebendo a partir do momento que eles vão crescendo, que você é assim somente no domingo, quando está com a igreja. Mas em casa, você não é alguém que está valorizando a palavra de Deus. Os conselhos que você dá para os seus filhos, ou então o que você conversa com eles, de repente para ajudá-los a entender alguma coisa da vida, você não usa a Bíblia para isso. Isso vai causar uma confusão para eles. Mas peraí. Deus não é tudo? Sua palavra não é tudo em nossas vidas? Mas por que na prática eu só vejo isso acontecendo no domingo? Onde está essa palavra habitando em nossa família aqui? Entende a situação? Irmãos, isso é tão importante que mesmo as exortações, repreensões que vamos aos nossos filhos, elas têm que ser pautadas na palavra de Deus. E é bom que quando filhos vacilam, caem, que pais peguem a Bíblia com os seus filhos, abram essa Bíblia e apontem aonde a Bíblia condena a atitude deles e o chama arrependimento. Isso precisa ser feito. Senão haverá confusão. E nossos filhos aprenderão um tipo de vida dupla. O que é o problema da maioria dos crentes hoje. Uma vida dupla. Uma vida onde você separa sagrado e profano. Na igreja eu sou o santão. Sou o São Ademir. Aqui, meu amigo, pecado não me toca. Já passa de longe. Mas em casa, eu sou absolutamente vulnerável, infiel, não me preocupo com a palavra de Deus. Isso não funciona, irmãos. O resultado disso não vai ser uma adoração sincera, fervorosa, consciente, que nos traga edificação no dia do Senhor. Vai ser só uma coisa que nós fazemos. Sem significado. Talvez você esteja pronto para começar a cumprir essa prática bendita, mas não tem muita certeza de como fazer. Eis aqui alguns passos. Olha, isso aqui eu vou ser breve. Tem princípios aqui que ele coloca para você ter uma noção. O importante é que as famílias entendam que isso deve acontecer. E uma vez que é compreensível que nós temos que fazer esse culto familiar, cada família deve conversar e ver como isso pode acontecer. Fazer suas próprias adaptações nesse sentido. Às vezes, nem toda família tem condições, por exemplo,
de como é lá em casa, que é poder, depois do almoço, já almoçarmos, já esperando que após o almoço venhamos ter uma reflexão na palavra de Deus. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Há pais de família, né, que acabam tendo que trabalhar fora e, portanto, não tem condição de fazer isso com a família ali. Mas, por mais que não faça de dia, escolhe outro horário. Outro horário. 15 minutos do dia. 15 minutos. Coisa simples. Entende a situação? E se precisar de recurso, não falta, tanto a internet como também, né, a igreja tem pastor. Então, nós podemos nos ajudar. Os irmãos podem perguntar para o pastor, não é? Pastor, como é que nós poderíamos fazer? Se você tem algum estudo para a gente estudar em família, estamos aqui para isso. O importante é compreender que nós precisamos assumir essa responsabilidade para que haja edificação na nossa família. Tá? Então, tem princípios aqui, os irmãos têm acesso ao livro em PDF, os irmãos leiam depois. Mas é importante compreender que deve haver princípios, irmãos. E aí cada família vai ver como vai fazer isso aí. Hoje eu estou fazendo com minha família assim. De maneiras pontuais, às vezes eu chamo minhas filhas e faço uma reflexão geralzona na palavra de Deus, questionando algumas coisas, mas a nossa prática diária, com raras exceções, não é de, após o almoço, pegar um livrinho devocional que eu comprei um livro devocional para isso mesmo, onde você tem um texto bíblico e uma aplicação do texto bíblico, né? Porque já é uma coisa completa. Basicamente, então eu tenho uma oportunidade de pregar para minha família, para minha esposa e minhas filhas, depois do almoço. Então eu nem me contento em apenas ficar 15 minutos, geralmente eu passo disso aí. Eu gosto de falar bastante, né? Ela sabe muito bem disso, até ficou me zoando por causa disso aí. Mas é porque para mim é um momento ímpar, então eu não consigo apenas ler o que está ali. Eu preciso ler, fazer aplicações. Eu gosto muito de tentar aplicar isso na vida delas, na nossa vida familiar, dar exemplos para que elas possam compreender o máximo que puderem. Então eu tenho essa prática. Mas cada família cristã deve entender, primeiro, que essa é a nossa responsabilidade, não fazendo a rebeldia contra Deus. E a partir daí que eu assumo isso, então eu vou procurar, sabe, providenciar para que aconteça, do nosso jeito. Vamos ver como é que dá para fazer aqui. Tá? Não queira também se basear pelo que outras famílias fazem. Você pode até ouvir o que eu estou falando como princípio, mas não queira, de repente, fazer o que eu estou fazendo. De repente o irmão me ouve falar bem assim, que eu passo, às vezes, meia hora naquele momento devocional com minha família pregando para eles. E alguém pensa bem assim, eita, eu vou fazer igual o pastor. Aí eu pego um livro da Bíblia ou algum livro devocional e eu me embanando todinho, porque eu não fiz algum estudo aprofundado com aquilo, então eu não sei muito bem como explicar aquelas coisas. Eu embanando tudo, torna aquele momento um momento confuso, onde meus filhos, minha esposa não vão entender nada. Então não pode adiantar muita coisa. É bom eu fazer aquilo que eu consigo fazer, mais nada. Entende a situação? Orar em família, não é? Como já é orado na hora do almoço. Então é orar com relação a isso, ler o texto da palavra de Deus, não é? Fazer uma breve aplicação ou procurar algum recurso. No caso, a ajuda do pastor, tá? Isso é importante. É importante que esse momento seja consistente, sério, alegre e sucinto. Não irregular, longo e cansativo. Sem dúvida, o culto familiar nem sempre é fácil de ser realizado, por exemplo, quando há crianças pequenas. Essa é uma dúvida que tivemos muito, eu tive muito que lidar com isso na comunidade que eu estava pastoreando, porque há muitos casais jovens e, portanto, muitas crianças pequenas. Os meninos nascendo, então os pais às vezes tinham dificuldade com isso, às vezes na hora do culto os pequenininhos não conseguiam se comportar, não é? E eu falei assim, olha, o próprio culto familiar já é um ensino para aquela criança. Ele vai achar estranho, o menino vai achar estranho se os pais não têm essa vida piedosa ativa e do nada o menino aparece no domingo para ter que se segurar, sabe, numa liturgia. Vai ser, às vezes, muito cansativo para ele. Então use o contexto do culto familiar, da devocional familiar, para educar os filhos também. Entende? Então, se ele está ouvindo do pai, agora é hora de ouvir a palavra. Deus vai falar. Então, o pai lê. Ele está ouvindo em casa, todos os dias, em algum momento do dia. Quando chegar na igreja, o pastor vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Deus vai falar do mesmo jeito. Então a associação estará aí. Entende a situação? Se os pais, de repente, percebem que há dificuldade do filho em se comportar, no geral, não é? Então ele não está acostumado a ouvir todo mundo cantando na igreja, então vai separar um hino, um salmo para cantar com seus filhos, com sua família. Canta também. Se é possível fazer isso, faça. Leia, ore, para que ele possa perceber os elementos do culto solene de maneira simples aplicados na casa. E aí, para a criança, vai ser uma verdadeira escola
para o culto solene. Agora, se isso não acontece, se não há essa preocupação, vai ser um pouco difícil. Nem todos os filhos vão conseguir se controlar no culto, não é? E aí a pessoa tem que chamar a atenção dos pais para isso. Olha, presta atenção, ajuda a sua família, cara. Os filhos têm que aprender, não é uma coisa automática, não. Um dos grandes problemas que nós temos em comunidades evangélicas é esse debandar de filhos, né? Os filhos, eles crescem afastados do ambiente do culto. Nós reformados deixamos os filhos no culto. Para nós reformados, salinha das crianças não existe, não. Esse negocinho de nós estarmos aqui adorando a Deus e nossos filhos numa salinha das crianças, aprendendo com a tia que também está fora do culto, ensinando que foi Davi, na escolinha missionária eu aprendi, que foi Moisés. Como é que é a rima mesmo? Foi Moisés, não sei o que, com nota 10, sei lá. Algo assim. O ponto é, separar as crianças do culto não é uma coisa bíblica, isso é infidelidade. Nossos filhos têm que estar conosco na presença de Deus. Eles têm que estar aqui, aprendendo conosco, com a família toda. É assim que funciona. Entende a situação? Então, para que isso aconteça e nossos filhos não cresçam achando a igreja uma coisa estranha, nós temos que manter essa ligação da nossa vida em casa com a igreja, com o culto do dia do Senhor. Hoje existe uma fuga muito grande já na adolescência, jovens adolescentes de 16 anos, 17 anos, que saem das suas comunidades. E falam para os pais, olha, pai e mãe, quero ir para a guerra mais não. Mas por quê? Passou a infância inteira na salinha com a tia aprendendo que foi Davi. Então, para aquela criancinha que passou a infância inteira sem estar no culto solene, vir para o culto na adolescência é uma coisa esquisita. Entendeu? Ele não estava ali para cantar, para orar, para ser direcionado numa adoração bíblica. Ele estava aprendendo que foi Davi, com desenhinhos e pintando. Isso não é culto. Nós somos educados no culto solene. Então é importante aproveitar a bênção que temos, irmãos, esse conceito tão importante. E na prática, pode ser a hora para treinar nossos filhos para ficarem justamente comportados, né? Ao longo prazo, o benefício do culto familiar para os nossos filhos, não é? Os filhos da aliança, são imensuráveis, tá? Imensuráveis. Vamos aqui então, eu só vou ler um trecho daquilo que um teólogo chamado James Alexander declara a respeito disso. Ele fala bem assim, olha, o mero fato de pais e filhos se reunirem toda manhã e noite para ler a Bíblia e orar é um grandioso evento nos anais da vida doméstica. É esculpir o nome de Deus sobre a verga da porta, não é? É o estabelecimento do altar de Deus. É a habitação, fica marcada como casa de oração. A religião passa a ser parte substantiva e proeminente do plano doméstico. Ou seja, a prática de ligar vida no culto na igreja com a vida familiar torna a nossa vida enquanto famílias cristãs uma vida de adoração e não somente uma coisa que fazemos aos domingos. Esse é o grande diferencial. Aprendemos que somos um povo que adora a Deus e não que apenas frequenta um salão no final de semana. Não é? Esse é o ponto mais central aqui. O dia é aberto e ele é fechado em nome do Senhor. No fim, então, nós estaremos lembrando do Senhor. Nas orações que fazemos antes das refeições, façamos as orações com consciência, de verdade. Se preocupando. Nossa, passamos o dia inteiro. Pense, o pai que estará dirigindo seus filhos, sua família na oração, na hora das refeições. Pense em que muitos pais de famílias não voltaram para casa. Muitos pais saíram para trabalhar e tiveram suas vidas ceifadas por bandidos. Muitas coisas aconteceram no mundo. E se temos a bênção de estarmos com a nossa família, protegidos, compartilhando o alimento, por mais que estejamos vivendo uma situação difícil em nossas vidas, não é por causa de pobreza, porque faltou um emprego bom, alguma coisa, não importa. Estamos com os nossos filhos, com a nossa família, compartilhando alimento. Isto é uma bênção de Deus, é livramento do Senhor. Todo tipo de coisa ruim poderia ter acontecido conosco. Nós poderíamos iniciar um dia e não terminá-lo. Então, como é que eu posso terminar um dia sem reconhecer toda a bondade do Senhor?
Quando formos orar, seja em nossas orações particulares ou na oração em família, na hora das refeições, pensemos nisso. Oremos sinceramente, com seriedade, mas glorificando a Deus, tá? O segundo ponto e o último dessa noite vamos concluir agora pensando no culto privado. Aprendemos sobre a importância do culto familiar, não é? De uma vida devocional familiar que funcione. Mas há algo também importante que eu considero ser também tão difícil quanto a vida de prática de culto familiar. É a vida de culto privado. É muito fácil para nós adorarmos a Deus de maneira, vigorosa na frente dos demais irmãos. A pergunta é, nós somos assim também quando estamos sozinhos, quando ninguém mais nos vê? Eu realmente entendo a importância de buscar a Deus pessoalmente na minha vida. Porque eu sou chamado também a adorar a Deus de maneira particular. Não é? Assim como o culto em família, o culto privado é um potente instrumento para o crescimento cristão e para a preparação para o dia do Senhor. A Escritura traz muitos exemplos de pessoas que privadamente buscavam a Deus com fervor. O melhor exemplo, talvez, proceda dos Salmos de Davi. São salmos realmente excepcionais. Salmo 63, diz bem assim, verso 1 a 3, depois 5 ao 7. Davi orando, sua adoração pessoal a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu peito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. Davi era o tipo de crente que cantava a Deus enquanto estava sozinho. Ele era o tipo de servo de Deus que não fazia aquilo que ele mais amava, que era adorar a Deus, somente na frente dos demais irmãos. Sozinho ele fazia isso. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que ele de fato estava conectado com o Senhor, pensando nele, olhando para tudo que estava ao seu redor e glorificando ao Deus que criou tudo isso. E ele conseguia pessoalmente olhar para tudo isso e glorificar a Deus. E realmente, Senhor, eu tenho sede de Ti. Meu corpo almeja por Tua graça, por Tua bondade, pelo Senhor. Sabe? O culto privado é muito bem ensinado aqui por Davi, não é? É o preparar e o contemplar o poder e a glória de Deus no culto público. É o que vai nos ajudar nesse sentido a nos preparar para isso. Se eu estou desejoso de Deus, ansioso por Deus, como ele está dizendo, a minha alma tem sede de Ti, ou como no Salmo 42, que eu já preguei aqui sobre o Salmo 42, e até cantamos depois do Salmo 42, depois da pregação, como o salmista ele mostra angústia, não por outra coisa. Não era uma angústia, por frescura, nem por algum problema real em sua vida, que fosse uma coisa ruim, não. Sua angústia era porque ele estava afastado do lugar de adoração. Ele estava adorando a Deus, mas ele queria muito estar com os irmãos adorando a Deus. Não é? Enquanto isso não acontecia, ele cantava. Sozinho no deserto, sedento, ele cantava. Ele louvava o Senhor, pois, tão somente para o levar uma vez mais ao culto privado e ao culto na vida como um todo. No Salmo 25 temos outro vislumbre do culto privado de Davi. Quando ele busca por verdade e direção. Ele diz, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmo 25, versos 4 e 5, não é? Em quem eu espero todo dia. Davi meditava na Escritura, orava e cantava em particular. É uma pergunta importante para cada um de nós, irmãos. Nós, pessoalmente falando, cada um aqui responda a si mesmo. Você tem momentos particulares onde você, sinceramente, busca a Deus? Você ora ao Senhor? Você lê a sua palavra pessoalmente? Ninguém mandou você fazer, você quer fazer.
Você lê a Bíblia, você ora a respeito do que você leu, e você até consegue se alegrar tanto nisso, que você canta ao Senhor, que é digno. Culto privado, particular, quando ninguém está te vendo, só você e Deus estão ali. Entende? Quando você está isolado de outras pessoas. Você faz isso? Responda assim, não é? Não seria um modelo para os cristãos essa adoração de Davi? Será que temos que olhar para como Davi era tão dedicado a buscar a Deus e pensar, muito bem, parabéns para o profissional, né? Parabéns para o rei Davi, que homem piedoso, coisa maravilhosa, não é verdade? Será que isso é para que venhamos ficar admirando Davi? Ou não será para nós também um modelo? Um modelo de vida devocional particular. Para imitarmos esse sentido, esse bom princípio. Irmãos, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo investia tempo devocional pessoal a Deus, ao Pai. Em Marcos 1, verso 35, somos informados de que, tendo-se, Cristo, viu? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, não é? Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Criador do universo. É o único que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Não é? Portanto, se Cristo tinha como... Observem bem, ele que é Deus. Se ele tinha como prioridade manter comunhão particular com o Pai, nós também não deveríamos ter. Como é que pode nós, de repente, olharmos para esse bom exemplo de Cristo e ver que ele, sendo Deus, não é? Sendo Deus, ele dava valor, ele priorizava os momentos de comunhão particular com o Pai. Como é que nós, que somos chamados por meio de Cristo, filhos de Deus, também não almejamos comunhão particular com o nosso Pai? Meus irmãos, há certas coisas que nós só alcançamos quando buscamos particularmente a Deus. Eu queria animar alguns e desanimar outros, dizendo que se nós queremos crescer espiritualmente, se queremos avançar em nossa vida cristã, para termos prazer na vontade de Deus e lutarmos por piedade em nossa vida, não é? Buscar a Deus é o caminho. Pessoalmente, buscar a Deus é o caminho. Agora, o contrário também é verdade. Se eu não buscar a Deus, se eu não me importar com a vida particular devocional ao meu Senhor, meu Deus e Pai, eu não vou provar de certas bênçãos na minha vida. Não vou. De jeito nenhum. Nós só vamos alcançar mais de Deus nesse sentido se quisermos mais. Quer ver um exemplo tão claro? O Salmo 37, na verdade, é um salmo tão, assim, claro e que nos ensina tanto, irmãos, sobre essa questão de buscar a Deus. Eu vou ler o Salmo 37, um pouquinho, depois o Isaías 58, são textos que são formidáveis para isso. Observem bem, Salmo 37. Verso 4 apenas. O Salmo completo é uma maravilha. Depois eu vou pregar sobre esse Salmo aqui também, porque é incrível. Verso 4, o Salmo 37 diz bem assim: deleita-te, ou agrada-te, né, também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Como é que a maioria dos cristãos interpreta esse texto? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A maioria dos cristãos interpreta esse texto bem assim. Então quer dizer que Deus está dizendo bem assim: que se eu agradá-lo, isto é, obedecê-lo, Ele vai dar o que eu quero. Satisfará os desejos do teu coração. Só que não é isso que o Salmo está ensinando. O Salmo está ensinando o seguinte: deleita-te no Senhor. Entendeu? Tenha prazer no Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que se nós desejarmos, sinceramente, termos prazer no Senhor, então Ele nos dará esse prazer. Porque o prazer que Ele está prometendo dar é justamente isso que o coração
genuinamente cristão, que o ama, deseja. Se eu quero mais de Deus em minha vida, se eu quero mais ao Senhor, Ele me dará isso. Se esse for o desejo sincero do meu coração. Não tem nada a ver com você fazer alguma coisa para Deus te dar outra. Essa é uma maneira legalista de você encarar esse versículo, esse texto. Não é? A pergunta é, o que é que te agrada mais? Porque se o que te agrada é o Senhor, Ele te dará mais dele. Se o que não te agrada, se o Senhor não agrada o seu coração, se você não quer fluir nele, você também não receberá isso. Não vai receber e não vai entender muita coisa na sua vida. Você é um cristão, é alguém salvo, um eleito de Deus, mas você não vai avançar mais em sua vida cristã, você não vai ter mais prazer em tudo aquilo que Ele te revela, por sua palavra, na vida cristã, se você não tiver desejo sincero de alcançar isso dele. Quer ver como isso fica mais claro ainda? Isaías 58. Isaías 58 é maravilhoso, formidável. Isaías 58. Eu amo esse texto, sabe? Porque ele fala sobre o dia do Senhor, sobre guardar o dia do Senhor, mas de uma maneira tão especial que tem esse mesmo princípio do Salmo 37. Isaías 58, verso 13 em diante. Verso 13 e 14, né? Ouçam bem. Os irmãos entenderem o contexto, está falando sobre o jejum que agrada a Deus e sobre guardar o dia do Senhor. E sobre a bênção de guardar o dia do Senhor e que muitos não alcançam. E vamos entender por quê. Olha o que ele diz. Observe. Se desviares o teu pé, não é? Do sábado, se fizeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado, observe, viu? Deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. É uma condicional aqui. Tem um monte de si aqui. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazeres a tua própria vontade no meu santo dia, de chamares ao sábado deleitoso, se você tiver prazer neste dia, se para você for uma bênção o dia do Senhor, é o que ele está dizendo, o santo dia do Senhor, e digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, mas o que você quer nesse dia é ouvir a palavra de Deus, né? Verso 14, então, mais um condicional, então te deleitarás no Senhor. Lembra do Salmo 37? Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o nosso desejo é o Senhor, Ele nos dará mais dele. Aqui do mesmo jeito, então te deleitará no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, há certas coisas que nós só alcançaremos de bênçãos, de alegria nessa vida, se de fato estivermos dispostos, se desejarmos de todo o nosso coração mais de Deus. Sabe? Fluir mais no Senhor. Por isso, irmãos, a nossa adoração privada ela é tão importante. É tão importante. Não dá para dizer que um cristão vai amadurecer bem em sua vida se ele não está disposto realmente a buscar de Deus pessoalmente. Busque ao Senhor. Tá? É uma questão de nutrição espiritual e de preparo e de treino. Acredite, se cada cristão, pessoalmente, todos os dias, busca a Deus, cultiva também, não é? O buscar a Deus em família. Se tudo isso acontece no lar cristão, obviamente, meus irmãos, o culto, não é? No dia do Senhor, fluirá muito melhor. Haverá prazer nos cânticos. Eu estarei conectado e eu estarei orando. Quando o ministro ora, eu estarei orando. Eu não estarei apenas ouvindo um homem falando palavras ordenadas, direcionadas. Não, eu estarei orando, meu coração estará ali. Quando eu for chamado para cantar, eu cantarei com prazer a palavra de Deus. Eu cantarei ao Senhor com alegria, consciente de que eu estou respondendo pela fé no Deus que me salvou. Eu ouvirei a pregação da palavra de Deus como sendo Deus falando comigo. E eu sairei daquele culto, não é? Quando eu for despedido pelo Senhor, eu sairei daquele culto, eu voltarei para o meu lar,
tendo em minha mente, em meu coração, que Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, eu quero aplicar essas verdades na minha vida durante toda a semana. E eu quero mais, Senhor, eu quero ouvir mais, eu quero desejar mais ao Senhor. Então, quando chegar na segunda-feira, sim, eu buscarei ao Senhor. Pessoalmente eu orarei a Deus, eu pedirei, Senhor, aquilo que eu ouvi ontem, a Tua palavra, Senhor, aplique em minha vida. Promove a transformação que eu ouvi ontem. Eu fui desafiado a ser um cristão melhor. Ajuda-me, Senhor. Tudo isso é o que vai nos dar realmente forças, irmãos, e vai fazer com que a nossa adoração, ela flua, não é? Por isso, venhamos compreender. Eu leio mais uma vez aqui para concluir o texto de Josué. Só ouçam, eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos, ouçam. Josué 24 diz bem assim. O que Josué diz? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora, joguem fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O culto solene, ele vai ter mais sentido, e eu participarei conscientemente, de coração, quando eu estiver disposto a também confessar isso e assumir essa responsabilidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos disso. Amém? Deixa eu terminar aqui, parar a gravação. Valeu, meus irmãos.